Geraldo Magela com os presidentes de todas as assembleias do Brasil. O negócio é esse aí. Daniel, bora. Chama o Daniel aqui. Como é que é? Dá daqui o negócio pra direitinho, bora? Está aberta a sessão. Como que é? Termo certinho. Sobre a proteção de Deus no início do nosso trabalho. Está aberta a sessão. Vamos fazer uma lei hoje aí, porque está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o senhor, excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques, para nos auxiliar no trabalho na mesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Solicito a Vossa Excelência que proceda a chamada nominal dos parlamentares para verificação de quórum. Entendido. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paes. Deputado Miqueias Paes, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier,
ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Não? Estou sendo informado nesse momento que não há som nos gabinetes. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada novamente de todos os parlamentares. Após o restabelecimento do som. Tem que dar, o Magela está vindo aí hoje com todos os presidentes da Câmara, hein? De todas as Assembleias do Brasil, entendeu? Força maior minha, Paulo. Não tem rede de essa porcaria me deu para eu mesmo agora não faço mais parte da Câmara. Agora sou governo militante, acabou. Mas não vou fazer, não vou fazer. Eu. Não, o que mais eu gastei foi com o Boris, não ninguém fazer nada, ainda começa a dizer. Quem esteve vendo a outra vez, essa situação. Isso aqui não tem o polo. Vai. Peço ao secretário para fazer a chamada do senhor deputado, agora com o som restabelecido nos gabinetes. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado... Presente. Deputado Cafu. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, presente. Já tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem razão. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renata Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente.
Ainda havendo problema de som na casa, peço ao pessoal do som que verifique o funcionamento do som nos gabinetes. Enquanto isso, aguardamos o restabelecimento por 10 minutos. Peço ao senhor secretário, deputado Daniel Marques, que faça novamente a chamada dos senhores deputados. A primeira teve, na primeira hora teve. Não teve som. Teve, na primeira chamada teve. É porque o som estava desligado nos gabinetes. Então estava desligado, então, tudo bem, mas eu tive que fazer nova chamada para poder ligar o som. Então só se prosseguir. Estava ligado, normal. Os deputados estavam com som baixo. Na ausência do deputado Daniel aqui do plenário, nesse momento, peço ao deputado Peniel Pacheco para nos auxiliar no trabalho e fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Dandimar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Zé Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Estão presentes 14 deputados, 10 ausências. Há quórum para discussão e votação. Damos início ao comunicado de líderes. Convido para fazer o seu comunicado deputado Antônio José Cafu. Como há expediente sobre a mesa, peço ao senhor secretário fazer fazer a leitura dos mesmos. Memorando de autoria do gabinete do deputado Peniel Pacheco, que requer ao presidente a correção do requerimento de número 334/95. Requerimento de autoria do deputado Peniel Pacheco, fundamento no parágrafo 1 do artigo 100, combinado com o artigo 225 do Regimento Interno, requer desarquivamento do projeto de resolução 184/94. Ata da 98ª sessão ordinária em 31 de agosto de 95. Ata da 97ª sessão ordinária em 30 de agosto de 95. E ata da 96ª sessão ordinária de 29 de agosto de 95. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Peço para dispensar a leitura das atas. Atendido. Está dispensada a leitura das atas. Traremos no comunicado de líderes. Com a palavra o deputado Antônio José Cafu. Vai falar, Cafu? Vai, estou chamando. Estou chamando. Vai falar? Deixa eu ver aqui.
Chamo para fazer o comunicado de líder ainda o deputado Cláudio Monteiro. Estando ausente, chamo o deputado Adilon Aires. Dispensando, chamo o deputado César Lacerda. Também dispensando, convido o deputado Luiz Estevão. Também dispensando, convido o deputado Renato Rainha. Na ausência, convido o deputado João de Deus. Eu vou falar. Dispensado, convido o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, na verdade eu gostaria só de aproveitar a liderança para fazer um breve registro em respeito ao falecimento do ator Paulo Gracino, que sucedeu na virada do dia. O seu falecimento ocorrido por câncer. E, na verdade, aqui eu quero somente fazer esse registro e, por ser, inclusive, uma pessoa que marcou a história da dramaturgia brasileira, um dos primeiros nomes da TV no Brasil, um dos grandes atores desse país, e então somente isso que eu gostaria de fazer nesse momento. Peço ao deputado Peniel Pacheco para assumir a presidência dos trabalhos. Dando prosseguimento ao comunicado de líderes, convido o deputado José Edmar, que falará pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha fala hoje, simplesmente, é para parabenizar o governo federal, que assina, com o governo do Distrito Federal, convênio para a construção de 13 mil moradias. Num valor total de 82 milhões de reais. Senhores deputados, o reconhecimento de que existe uma grande demanda por moradia no Distrito Federal, algo em torno de 150 mil unidades habitacionais, que precisa ser atendida por aquele que é o dono da terra, ou seja, o próprio poder, o poder público. Também pelo conhecimento de que há no DF uma bem preparada indústria da construção civil, com mão de obra capacitada, tecnologia e um empresariado do melhor nível, atualmente com grande capacidade ociosa, a existência de recursos financeiros potenciais e passíveis de serem transferidos ao poder público, como, por exemplo, nos casos dos condomínios em terras públicas, nas áreas ocupadas entre a PTG e a via estrutural, na venda de áreas públicas para implantação de novos condomínios, na venda de lotes ou de casas populares, etc., que poderão resultar, num prazo de 5 anos, em aproximadamente 2 bilhões de reais, a certeza de que, se tivermos planos viáveis na área social, especialmente de habitação popular, poderemos conseguir recursos federais, sobretudo se for assegurada a contrapartida de recursos próprios. Senhores deputados, entendemos que essas medidas poderão dar início a um novo ciclo de crescimento na economia do Distrito Federal, pois, além de gerar de imediato milhares de empregos, farão girar considerável volume de recursos de investimento, com a consequentes repercussões nos diversos setores e segmentos econômicos. Pretende-se, pois, dar início a um amplo debate para que alternativas viáveis levem ao Distrito Federal a criar condições de desenvolver-se, aliando aos investimentos federais os seus próprios recursos e contando com o seu maior patrimônio, a sua gente criativa, trabalhadora, digna de um futuro que sabe a cada dia construir. Portanto, ressalto aqui e parabenizo o governo federal pelo convênio com o governo do Distrito Federal para a construção de habitações populares de baixa renda no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
havendo mais líderes inscritos, daremos início ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, convido o deputado José Edmar a reassumir a presidência dos trabalhos. Comunicado de parlamentares. Convido o deputado Odilon Aires. Recusando, convido o deputado Luiz Estevão. Recusando também, convido o deputado Senhor presidente, Miqueias Paz. questão de ordem. Houve um Questão acordo de de ordem, lideranças deputado. para que todos abrissem mão do pronunciamento a fim de acelerar os trabalhos desta sessão. Muito obrigado. Perfeito. Mas, de qualquer modo, estarei chamando nominalmente todos os deputados. E, se assim um acordo for mantido, logicamente, passaremos ao próximo item. Dando continuidade. Deputado Renato Rainha. Deputado Cafu. Deputado Marco Lima. Deputado João de Deus. Estou chamando. Se quer falar, fala. Se não quer. Fala não, João. Fala não. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Manuelzinho, Manuel de Andrade, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Não havendo deputado que queira falar no comunicado de parlamentares, passaremos à ordem do dia. Peço ao secretário para fazer essa chamada do primeiro item da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 557/92, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grades às áreas frontais aos lotes residenciais do setor QNL de Taguatinga Norte e da outras providências. Autor, deputado Carlos Alberto. Antes. Quem está fazendo? Quem é o relator? É o relatório. Quem é o relator? Cláudio Monteiro. Para ler o relatório, convido o deputado Cláudio Monteiro. Na ausência, peço ao presidente. Na ausência, peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Estevão, para indicar novo relator. Relatório. Pede alguém para ler, já está pronto. Para ler, né? Tem 13, tem 14 aí. Senhor presidente, em virtude da ausência do relator, mas considerando que o relatório já se encontra concluído, eu solicitaria ao deputado Benício Tavares que, por favor, assumisse a leitura do relatório. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 557 de 92, que autoriza a construção de cobertura e fechamento com grades das áreas frontais aos lotes residenciais dos setores QNLs e M Norte de Taguatinga Norte e da outras providências. Através da mensagem de número 84 de 95, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa os motivos do veto total oposto ao projeto de lei em epígrafe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74, combinado com o inciso 9º do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A matéria em exame de autoria do então deputado Carlos Alberto versa sobre a autorização à construção de cobertura e fechamento com grade das áreas frontais aos lotes residenciais dos setores QNLs e M Norte de Taguatinga. A presente proposta foi aprovada por esta Câmara com a apresentação de emendas. Em sua exposição de motivos, o senhor governador alega o critério
discriminatório adotado pelo projeto de lei em exame, pois concede a específicos beneficiários a possibilidade de privatizar área pública em detrimento da comunidade, ferindo frontalmente o princípio da isonomia ou igualdade de todos perante a lei, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Conclui os motivos do veto, acrescentando que o mencionado projeto de respeito ao artigo 182 da Constituição Federal, posto que interfere com o Plano Diretor PEDOT. São estas as informações que reputamos necessária a apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. É o relatório. Não havendo que queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Antes peço à assessoria de mesa que mostre aos senhores parlamentares a urna. Completamente vazia. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Não, eu tô olhando ali os caras votando. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Calma, Pirineus. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Deputado José Edmar. Eu ouvi, João. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Odilon Aires.
Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deixa aí. Não quer votar, vai. Cláudio, você foi chamado. Se você quiser fazer esse favor. Pode fazer esse favorzinho, Cláudio. Pode não. 7 ausências. Foram votaram 17. Votaram 17 deputados, com 7 ausências. Foram encontradas 17 sobrecartas. Foram encontradas 17 sobrecartas. Esse vetinho não passa nem a pau. Tinha que derrubar esse veto porque é um negócio de grade. Todas as grades foram contempladas. Só uma que vai ficar fora. Não. Abstenção. Não. Esse veto aí, tudo quanto é cidade, foi permitido botar grade. Por que que lá não vai poder? Não sei. Mas é, uma incoerência. Eu falei isso lá. Falou, né? A cidade fica discriminada pela Câmara. Vai não? Foi? Vai o quê? Sim, é um veto. Vai dar. Vai dar na cabeça. Vai dar no coco. O veto do senhor governador foi mantido, obtendo 9 votos sim, 5 votos não e 3 abstenção. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar inversão de pauta para que fôssemos apreciado agora o item número 7, projeto de minha autoria. Tinha que cair o veto
Entendendo, deputado Marco Lima, peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7. Apreciação do veto total ao projeto de lei 047/95, que dispõe sobre as escalas de serviços dos policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Marco Lima. Marco, eu vou fazer um favor para você e vou votar com o governador, tá? Em nome do PT, eu votarei pela... Peço ao senhor deputado Cláudio Monteiro para fazer o relatório, para ler o relatório. Em respeito ao PT e ao governo do PT, eu votarei pela manutenção do veto. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 047/95, que dispõe sobre as escalas dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal e de outras providências. Através da mensagem número 111/95, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa os motivos do veto total aposto ao projeto de lei em epígrafe, nos termos do parágrafo 1º, artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A matéria em exame, de autoria do nobre deputado Marcos Lima, versa sobre as escalas dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. A presente proposta foi aprovada por esta Casa sem apresentação de emendas. Em sua exposição de motivos, o governador alega a incompetência da Câmara Legislativa Local para legislar sobre matéria tratada no projeto de lei número 047/95. No entender do chefe do Poder Executivo, o projeto em tela invade o poder da União Federal, pois, conforme estabelece o artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal, a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal são mantidos e organizados pela União Federal. Salienta ainda o senhor governador, face à liminar concedida na ADIM número 1045, foram suspensos os efeitos dos artigos 120 e 127 da Lei Orgânica do Distrito Federal. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Câmara Legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada do senhor deputado. Deputado Benício Tavares. Peço à assessoria parlamentar para apresentar a urna sem nenhum voto. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. São dos militares. Escala de serviço dos militares. É o item 7. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Se for possível, você rompe, sai do PT. Que isso, rapaz? Tá nervoso aí, João? Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Eles saíram tiraram o quórum. Ausente. Deputado Filipelli. Você já colocou também? Deputado Edmar Pirineus. Deputado João de Deus.
Deputado Jorge Cauí. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Odilon Aires. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Xavier, presente. Votaram 18 deputados com 6 ausentes. Marco Lima, você votou no seu projeto? Votou e tá ligando pro governador. Governador, me perdoe. Olha lá. É, não, Foram encontradas 18 sobrecargas. ele tá conversando com o assessor do governador, no telefone, olha lá. Marquinho.
todo mundo com a ficha do partido na mão. Sai do PT, o governador vai brigar contigo agora, hein? Governador. Aí, ó. Um traidor. Aí, ó. Disparado, olha. 17. Marco derrota os coronéis. É aquele coronel Mário que está contra você. Você precisa dar uma. Chega para lá nele, viu? Você está igual. Você está incentivando. Já está incentivando a briga aqui, não é isso? O veto ao projeto total de lei número 4795 foi derrubado com 17 votos não, um sim, nenhuma abstenção. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 126794, que autoriza o governo do Distrito Federal a criar e implantar a Agrovila Basevi na área rural 3 da administração regional de Sobradinho. Relator, deputado Renato Rainha. Convido para relatar o deputado Renato Rainha. Na ausência do deputado Renato Rainha, peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para indicar novo relator. Senhor presidente, em virtude da ausência do deputado Renato Rainha, solicito ao deputado Marco Lima que, por favor, assuma a leitura do relatório. Com a palavra o deputado Marco Lima. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 1267 de 1994, que autoriza o governo do Distrito Federal a criar e implantar a Agrovila Basevi na área rural 3 da administração regional de Sobradinho. Com a mensagem número 9495 de 14 de junho de 1995, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa os motivos do veto total aposto ao projeto de lei em epígrafe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74, combinado com o inciso 9º do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A proposição em exame, de autoria do ilustre deputado Benício Tavares, tem por objetivo criar a Agrovila Basevi na área rural número 3 da região administrativa de Sobradinho, assegurando-se o direito dos atuais habitantes da região serem fixados no mesmo local, mediante consentimento do uso especial. Pelo projeto, ficam asseguradas, a partir da publicação da lei, a instalação de rede de energia elétrica no local, escola para alunos de 1ª a 4ª série e transporte gratuito aos alunos de 5ª a 8ª série, até o estabelecimento de ensino mais próximo. Da mesma forma, enquanto não for implantada a escola de 1º grau, assegura-se o transporte escolar gratuito nos mesmos moldes. Os demais equipamentos urbanos e comunitários serão instalados de acordo com a disponibilidade existente no Poder Executivo. Além disso, os moradores da Agrovila Basevi serão alvo de instrução periódica sobre normas e procedimentos de preservação ambiental. Finalmente, dispõe-se que as despesas decorrentes da aplicação da lei serão garantidas pela disponibilidade orçamentária de cada um dos órgãos envolvidos em sua execução. O projeto foi aprovado por esta Casa com a apresentação de 3 emendas modificativas, que introduziram alterações na emenda e nos seus artigos 1º e 2º. Em sua exposição, o governador assegura que vetou a proposição por considerá-la contrária ao interesse público, além de estar usurpando competência da União Federal. O entendimento do chefe do Poder Executivo é baseado no parecer número 62/95, que endossa cujos princípios
pontos de fundamentação contrária ao projeto são os seguintes. O fato do projeto não precisar os limites geográficos da Agrovila Basevi pode trazer problemas de difícil solução, devido à diversidade da situação fundiária das fazendas que se situam dentro da zona rural, 3 de Sobradinho, ou simplesmente 5, ZRU 3, que é a única região rural número 3 daquela região administrativa. A situação fundiária das fazendas abrangidas varia desde terras desapropriadas pela União, como é o caso da Fazenda Contagem de São João, até terras devolutas, Fazenda Palma e Descoberto. Não foram consultados os órgãos ambientais competentes e tampouco realizados o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Finalmente, de que proposições de tal espécie revelam-se prejudiciais aos interesses do Distrito Federal e permissiva ao meio ambiente e à coletividade, mas principalmente em face do Distrito Federal não possuir competência para criar loteamentos rurais, já que a competência para criar tais empreendimentos, ao contrário dos loteamentos urbanos, está reservada à União Federal, por intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Em nosso juízo, são estas as informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Câmara Legislativa. Nesse momento em que passamos a discutir o relatório proferido pelo deputado Marco Lima, peço a atenção dos senhores deputados, porque estamos suspendendo a sessão por um período de 10 minutos, enquanto iremos recepcionar os presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, que estão nessa casa sendo acompanhado pelo presidente Geraldo Magela. Senhor presidente, questão de ordem, deputado Benício Tavares. eu solicitaria a Vossa Excelência, e também é uma honra para nós receber os presidentes das Assembleias do Brasil inteiro, mas que a gente pudesse concluir a votação desse item, já que o relatório foi lido, e seria depois difícil, porque nós sabemos que depois desse encontro com os presidentes de assembleias, a sessão poderá ficar prejudicada e o item não ser votado. Respondendo ao deputado Benício Tavares, quero adiantar que a agenda hoje do presidente, de todos os presidentes das assembleias que hoje visitam o Distrito Federal, está muito congestionada e, portanto, eu acho que, em questão de respeito, devemos abreviar a sua estada nessa casa. Portanto, está suspensa a sessão por 10 minutos, entendendo que não há prejuízo na análise, na discussão do veto do senhor governador, tão logo encerremos esse prazo, essa recepção que se fará a partir de agora. Peço aos senhores deputados para recepcionar os presidentes das Assembleias Legislativas que estão aqui presentes. A sessão. Esta presidência tem a honra de informar aos senhores deputados que nós recebemos nesta casa, nesta manhã, os presidentes que compõem o colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil e também o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ilmar Galvão, que nós convidamos para fazer parte da mesa. Convido também o presidente do Tribunal Regional, desembargador Natanael. O nosso coordenador nacional, deputado Agostinho Patrus, teve a perda de um irmão nesta noite no exterior e está agora cuidando de questões relativas ao translado do corpo
para o Brasil, de forma que ele teve que se afastar temporariamente da nossa conversa, mas retorna dentro de poucos minutos, e ele delegou a representação do colegiado neste evento ao deputado presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Luiz Bittencourt, que eu convido para a mesa. Senhores deputados, como é do conhecimento de todos os parlamentares desta Casa, os presidentes de assembleias legislativas de todos os estados do Distrito Federal realiza, nos dias de ontem e de hoje, reuniões e atividades em Brasília, dando sequência a um trabalho iniciado há alguns meses atrás, buscando o fortalecimento dos legislativos, de um modo geral, e em especial dos legislativos estaduais. Desde o primeiro momento, a moralização e a modernização dos legislativos foi um tema que tomou conta de todos os nossos debates, de todas as nossas reuniões. Além disso, a luta pelo fortalecimento dos legislativos, com a transferência da capacidade legislativa para os estados, dividindo esta tarefa com o Congresso Nacional, veio agora, através de uma visita ao presidente da República, ao presidente do Senado e ao presidente em exercício da Câmara dos Deputados, e quando apresentaremos documentos em que colocaremos estas nossas posições. Aproveitamos a data também para solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral que pudesse apresentar aos presidentes das Assembleias Legislativas de todo o país as propostas e as ideias que já estão sendo trabalhadas para a informatização do voto no nosso país. Nós entendemos que isso se reveste de uma importância muito grande na medida em que trará agilidade, segurança e transparência para o processo eleitoral. Quisemos combinar tudo isso como uma homenagem a um dos legislativos mais novos do país, de forma que nós nos sentimos profundamente honrados com a visita dos senhores presidentes a esta Casa e de termos também aqui, além do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o ministro Ilmar Galvão, do Tribunal Superior Eleitoral, responsável por todo esse processo de informatização naquele tribunal. Eu quero passar a palavra ao deputado Luiz Bittencourt para que, em nome do colegiado, possa fazer uma saudação aos deputados distritais de Brasília. Senhor presidente da Assembleia da Câmara Distrital de Brasília, presidente Geraldo Magela, senhor ministro do TSE, Ilmar Galvão, desembargador doutor Natanael Caetano Fernandes, presidente do TRE do Distrito Federal. Eu quero fazer uma saudação especial a todos os presidentes de Assembleia que participam do Fórum Nacional de Presidente de Assembleia, que participam da reunião de Brasília e que logo mais, dentro de alguns instantes, estará reunida com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente do Congresso Nacional e com o presidente do Senado Federal. Quero saudar de forma muito carinhosa os deputados distritais de Brasília e dizer que
a nossa presença hoje nessa Assembleia, ela vem trazer aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que os deputados brasileiros têm feito pelo desenvolvimento do nosso país. O velho Dr. Ulisses Guimarães gostava de contar uma história para ressaltar o papel daquelas pessoas corajosas e ousadas que fazem da sua atividade um instrumento de transformação. Ele dizia que, quando os portugueses se organizavam e preparavam para descobrir as Índias, as Américas, e traçar um novo perfil do planeta, algumas pessoas ficavam contra e vagavam reclamando pelos portos de Lisboa. E ele elegeu uma figura para exemplificar esses pessimistas. Era o famoso velho do Restelo, que ficava ali a limpar as folhas que caíam nas pedras históricas do Porto de Lisboa, mas reclamando e criticando a ação daqueles que iam num momento de extrema dificuldade, mas iam olhando para o futuro, com ousadia, com muita coragem, construindo o seu tempo. E eu quero fazer aqui essa comparação para dizer que os deputados brasileiros hoje, especialmente os deputados distritais de Brasília, os presidentes de Assembleia que formularam esse fórum permanente de presidente de Assembleia com o objetivo de buscar uma nova ação conjunta de moralização do Poder Legislativo estadual, de visibilidade e transparência dos atos desse poder, para que pudesse, através do respeito da população brasileira, desenvolver um papel transformador. Hoje, as Assembleias Legislativas têm dado uma contribuição importante nesse debate. Hoje nós levamos um documento ao presidente Fernando Henrique, exaustivamente debatido, durante uma reunião na noite de ontem e hoje pela manhã, no sentido de colocar à disposição que nós temos de contribuir para esse amplo processo de debate que se instaura no país, buscando uma ampla reforma tributária, uma ampla reforma administrativa, uma ampla discussão das questões regionais que busquem, acima de tudo, combater o desequilíbrio econômico que existe no nosso país e, naturalmente, promovendo transformações que visem melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu não quero estender as minhas palavras. Fui homenageado pelo presidente Agostinho Patrus para falar em nome do colegiado de presidentes aqui nessa Assembleia e deixar aqui registrado a nossa satisfação de hoje. Podemos estar na nossa irmã caçula, que é a Câmara do Distrito Federal, trazendo a nossa solidariedade, a nossa disposição, o nosso reconhecimento ao trabalho que é desempenhado aqui. E não se iludam, senhores, semelhante ao trabalho que é desempenhado em todas as assembleias do Brasil, enfrentando situações anacrônicas, herdadas de um passado recente, mas marcado principalmente pela retirada de prerrogativas do Poder Legislativo durante o regime autoritário e que enfraqueceu as nossas ações. Enfraqueceu substancialmente o trabalho que faz os deputados estaduais, principalmente no aspecto legiferante, no aspecto de estabelecer normas de comportamento, de conduta, normas administrativas que possam facilitar a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de ler ontem um artigo que foi esboçado pelo deputado Cid Gomes, onde se questionava a estatística de ações na sua Assembleia no período 90 a 94, mas eu quero dizer aqui, deixar registrado, há uns 15 dias atrás, a minha filha mais velha, de 12 anos, me fez uma pergunta que realmente tem me deixado reflexivo. Ela me perguntava, assim, com aquela simplicidade e inocência da adolescência, para que serve o deputado estadual? Para que serve a Assembleia Legislativa? E o que eu fazia como presidente da Assembleia do meu Estado? Quer dizer, é uma pergunta simples, mas que nos coloca diante do espelho, diante de um questionamento enigmático. Se nós nos elegemos mediante propostas legitimadas pelo anseio da nossa população, das populações do nosso Estado, homens que caminham pelos trieiros, pelos
ribeirões, pelas estradas, homens que marcam a sua vida, calejando a mão, suando a sua roupa, a sua camisa para o seu ganha-pão, marcando a sua pele com a queimadura do sol, principalmente diante das dificuldades que nós enfrentamos num país que tem um modelo econômico extremamente nocivo, seletivo, segregador, onde 35 milhões de brasileiros hoje passam fome, onde dezenas e dezenas de irmãos nossos hoje enfrentam situações de pobreza e de miséria. E para agravar essa situação, diante das avaliações internacionais, desses grandes organismos que pesquisam e fazem comparativos entre os países que se desenvolvem no mundo, o Brasil, além de ser campeão de iniquidade, de pobreza e de miséria, de ter um dos salários mais baixos do mundo contemporâneo, dos países desenvolvidos, o Brasil é o quarto ou quinto país campeão de corrupção. Quer dizer, tudo isso são desafios que se colocam diante de nós. E ao idealizarmos esse colegiado de presidente de assembleias, uma ação que começou da troca de telefonemas, da troca de informações, da troca de disposição de luta entre os deputados que já, num primeiro momento, entendiam esse enigma e lutavam para encontrar alternativas de decifrá-lo, eu fico feliz de perceber que nessa reunião de Brasília nós avançamos muito. Nós avançamos como os portugueses avançaram para descobrir um novo mundo, descobrir um mundo de esperança, de liberdade, e para nós, que somos políticos, de mais democracia, de mais participação popular, de respeito, mas, acima de tudo, de justificativa pelo nosso trabalho, pela nossa vocação. Eu gosto de dizer que a pessoa, ela tem uma vocação. O pintor sabe lidar com as cores, o músico, o poeta, com as palavras, o pedreiro, o construtor, ele sabe fazer da sua ação uma obra permanente. O médico com a sua medicina, a luta pela vida, mas o político ele tem um ideal sublime, que é, acima de tudo, buscar transformações permanentes que possam dar às pessoas perspectiva, mais oportunidades, melhores condições de vida. E eu fico extremamente entristecido quando nós, numa fase dessa do nosso desenvolvimento, da nossa história, nós falamos em prosperidade, nós falamos em democracia, nós falamos em liberdade, mas nós não conseguimos ainda estabelecer parâmetros para a cidadania brasileira. Não se pode falar em prosperidade com tanta criança fora da escola, com tanto trabalhador passando fome, com tanta pobreza a olhos nus, e não se pode falar em liberdade com tantas pessoas escravizadas por um regime que nós mesmos, de certa forma, direta ou indiretamente, ajudamos a construir. E hoje nós assumimos uma responsabilidade perante a nação, perante aos nossos estados, perante aos nossos deputados, perante aqueles que nos elegeram, de buscar mecanismos concretos para mudar esse país. Então, fica aqui a nossa saudação aos presidentes de assembleia que compõem esse colegiado, a nossa satisfação e o orgulho de participar desse momento importante da história da política brasileira, onde nós buscamos fortalecer o legislativo estadual, no sentido de dar mais prerrogativas, de dar mais trabalho, de dar mais responsabilidade, mas, acima de tudo, criar condições de transformações. E cumprimentar os deputados distritais, saudando o trabalho que é realizado aqui, e estender esse cumprimento a todos os deputados do Brasil, aqueles que, de maneira honesta, digna, séria, responsável, corajosa, têm defendido e lutado por um país mais justo, por um país onde nós possamos romper definitivamente essa relação de pobreza, miséria, atraso, subserviência do nosso povo. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês, com muita alegria, e dizer, como dizia o velho Ulisses Guimarães, sempre vai existir os velhos do Restelo, reclamando, criticando, pessimistas, imóveis, sem capacidade de dar uma pequena contribuição ao processo de transformação do mundo. Mas sempre também haverá de existir aqueles corajosos, ousados, desbravadores, pioneiros, incentivadores, aquelas pessoas de personalidade positivas, que acham que viver não é apenas um ato de sonhar. Viver é um ato de construir, é um ato de esperança, é um ato de realização. Parabéns e obrigado por essa oportunidade em que falo em nome do presidente Agostinho Patrusci, que não pôde estar aqui conosco, devido a uma fatalidade, um infortúnio que abateu sobre a sua família. Mas nós entendemos esse momento e aqui reiteramos também a nossa solidariedade a esse companheiro, que tem feito do seu trabalho, da sua dedicação, também uma ferramenta
para que o nosso colegiado seja um instrumento permanente de luta pela justiça e pelas transformações do nosso país. Salve a Assembleia Distrital de Brasília, salve o nosso colegiado de presidentes de Assembleia. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Tenho a honra de conceder agora a palavra ao excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ilmar Galvão. Excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Distrital do Distrito Federal, excelentíssimos senhores presidentes das Assembleias Legislativas dos diversos estados que compõem a nossa federação, excelentíssimos senhores deputados, eu estou usando do microfone apenas para dizer da honra, né, do que representou para o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente para mim, o convite, né, de vir a este encontro de presidentes de Assembleias Legislativas para expor aos eminentes deputados e prestar contas do trabalho que vem sendo executado pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido da implantação no próximo pleito de mecanismos que permitam a colheita e a apuração de votos, né, por meios informatizados. Eu agradeço essa honra e, sobretudo, a oportunidade que terei dentro de poucos minutos de efetuar uma exposição para os eminentes deputados, né, sobre o trabalho até então realizado, sobre as máquinas que estão sendo imaginadas e projetadas, né, e que, se tudo ocorrer como se espera, serão postas em ação no próximo ano. Eu desejo a todos, né, que essa reunião, né, de representantes tão eminentes do povo brasileiro possa alcançar o êxito desejado e que os objetivos postos em mira possam ser todos alcançados e realizados. Muito obrigado. Tenho a honra de nominar e apresentar aos nobres pares os presidentes de Assembleias Legislativas presentes a esta casa e as reuniões e atividades que promoveremos hoje. Está conosco o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Carlos César Corrêa de Messias, que acaba de chegar, nós o saudamos. O presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado José Júlio de Miranda Coelho. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Darcy Humberto Miquiles. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Cid Ferreira Gomes. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Ricardo de Rezende Ferraço.